Olá, boa noite, seja bem-vindo, uma excelente semana para todo mundo. Obrigado, amigos produtores de todo o Brasil que estão aqui no De Olho no Clima, você aí do Mato Grosso do Sul, do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o nosso Nordeste maravilhoso, aí o pessoal de Alagoas, Bahia, todo mundo bem ligadinho com a gente, o pessoal do Piauí também, sempre aqui com o De Olho no Clima, aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas também podem interferir nas culturas agrícolas. Quer participar do nosso programa? Quer saber como é que vai ficar o clima aí na sua região? Manda sua pergunta para a gente. É só enviar para o nosso WhatsApp 11 93700 7883. Participe aqui do nosso programa. E olha, a gente já começa falando, e a gente tem mostrado bastante aqui no AgroMais, que a formação de geada pode impactar negativamente na atividade agrícola e pecuária, causando prejuízos nos cultivos e criações mais sensíveis aí ao frio. Mas não são todas as plantações que sofrem com as baixas temperaturas. Veja na reportagem de Leandro de Souza. Quando o termômetro aponta para baixo e os campos amanhecem assim, branquinhos, o produtor já sabe. É prejuízo no bolso. As geadas que caíram nas últimas semanas de julho provocaram ainda mais perdas nas lavouras de milho, cana-de-açúcar e também de café. Os produtores ainda fazem os cálculos para saber o tamanho do prejuízo. Boa parte da produção de hortaliças também congelou. E a tendência é que o consumidor sinta no bolso a quebra de produção com o aumento do preço desses produtos. Nem os criadores de aves e de suínos escaparam, porque tiveram de gastar mais com o aquecimento dos aviários e também dos chiqueiros. O frio assustou pelo rigor. O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, diz que a partir de agora o clima esquenta gradualmente, mas novas ondas de frio podem dar as caras por um bom tempo. Pode ser que novamente entre uma massa de ar polar e parte dela pode atingir essa região sul, especialmente a região sul do Brasil. Que isso a gente não descarta, pelo menos aí nós estamos em pleno inverno. Apesar de que a temperatura já na segunda quinzena de agosto tende a se elevar, mas nada impede que uma massa de ar polar ainda possa atingir, pessoalmente, aí a região sul e sudeste. Agora, parte da região centro-oeste do Brasil, praticamente as temperaturas vão continuar amena, né, em torno de 8, 9 graus, talvez o sul do Mato Grosso do Sul, que ainda fique com temperatura um pouquinho mais baixa, mas nada desse frio que até então vinha acontecendo. Na pecuária de corte, os impactos das geadas sobre as pastagens do sul são esperados neste período. O problema é que antes da geada veio a seca e o produtor teve problemas para preparar a silagem usada na ração dos animais durante a estação fria. O mesmo acontece com a já pressionada pecuária leiteira. Só que o mesmo frio que castiga os campos, as plantas, os animais e os produtores faz abrir o sorriso de outros. É o caso de quem produz maçãs, peras e uvas. São culturas perenes de inverno que necessitam de temperaturas baixas. Em Santa Catarina, os termômetros abaixo de zero aqueceram os corações de quem produz frutas de clima temperado. Esta última semana e a outra semana passada, tivemos temperaturas bem frias, culminando em -10 no dia 29 de julho. O pomar hoje está descansando, ele precisa só após ter produzido as frutas. No inverno as folhas caem, as gemas são bem fechadas e este frio precisa para a planta descansar bem e ter as forças para botar na primavera. Quando os dias ficarem mais longos e a temperatura vai subir, essas gemas se abrirão. Esse ano nós estamos radiantes de alegria, né, em função dessas geadas, em função do frio, e não só em função das temperaturas negativas, né, isso também influencia, mas também em função das temperaturas máximas, que estão também bastante baixas. O importante nesse período é que as temperaturas máximas não passem de 20 graus. E está acontecendo seguidamente aqui, dificilmente algum dia tem passado de 20 graus positivos, né? Então fica em torno de 12, 16, 15. Tivemos alguns dias que a temperatura máxima aqui da região foi de 6 graus positivo. Então é fantástico isso para a cultura da macieira. As baixas temperaturas melhoram a qualidade das maçãs porque aumentam a quantidade de açúcar e garantem um fruto maior. As cascas também ganham um vermelho mais intenso com o frio, o que é valorizado pelo mercado. O mesmo acontece com a pera e a uva. Então,
Se você ficou chateado com o frio, mas gosta de uma boa fruta de inverno, pode agradecer. Foi o termômetro abaixo de 0 que garantiu para você uma fruta de qualidade. Que bom, né, que nem tudo está perdido aí, para algumas culturas foram benéficas. E olha, quem está aqui conosco para trazer os detalhes da previsão do tempo e para comentar sobre isso também é o nosso meteorologista, parceiraço aqui do programa, Francisco de Assis. Francisco, boa noite, seja bem-vindo, uma boa semana aí para você. Você observou pela reportagem aí que tem algumas culturas que são bem resistentes, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, os ouvintes de Hoje no Clima. Tudo bem? Realmente eu já sabia dessa história mesmo, viu, Marcelo? Dessa informação. Diz que quando o ano é frio, também o vinho vai ser bom, sabia? Então, por isso que diz que o vinho ele é referencial pelo ano. Exatamente porque quando o ano é frio, aí a uva vai ser boa, consequentemente o vinho também vai ser bom. Então, é uma cadeia que acontece aí no lado climático, né, que vai se derivando e vai melhorando mais o produto ainda de acordo com as condições climáticas, Marcelo. Para um lado realmente é ruim, mas para o outro lado beneficia bem, né? Graças a Deus que ainda tem esse lado também, né, para beneficiar. Coisa boa, né? Mas o frio ainda continua na região sul, Marcelo, também na região sudeste, de uma maneira mais branda, né, mais temperaturas mais amenas. Temperatura deve cair, já caiu hoje à tarde lá em Porto Alegre, né? Já deu uma queda boa lá em Porto Alegre novamente, né? A máxima hoje lá foi 16 graus e agora está 12 graus. Amanhã não deve passar de 15 graus a máxima em Porto Alegre. Também em Curitiba vai cair a temperatura amanhã, né? Não deve passar 17 graus. São Paulo também vai cair a temperatura amanhã à tarde também, não deve passar 16 graus, e São Paulo vai ficar um dia instável, né? Porque, por exemplo, a mínima está prevista ser de 12 graus para amanhã, Marcelo, e à tarde não deve passar 16 graus. A gente vai ter uma amplitude térmica aí no máximo de 4 graus, então dá maior sensação de frio para a população, porque não tem muita diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, né? Então a gente tem umas condições aí de nevoeiro ao amanhecer, toda a parte leste da região sul do Brasil, desde o leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, leste também de São Paulo, Rio de Janeiro, regiões da Serra também de Minas Gerais, Espírito Santo, todas essas regiões, Marcelo, onde tem ainda um predomínio do frio, vai amanhecer com nevoeiro ao amanhecer todas essas regiões, né? E aí, no decorrer do dia, abre mais o nevoeiro, mas a gente vai ter chuvas isoladas toda a parte leste de São Paulo, chuvas isoladas também no Rio de Janeiro e São Paulo com condições de chuvas isoladas. Os ventos vão jogar bastante umidade para a costa ali e trazendo as condições de chuva ali na região. O resto do Brasil, Marcelo, a gente vai ter um predomínio grande aí de estiagem, porque o ar seco está dominando grande parte do Brasil sem condições de formação de nuvens. Podemos ver aí, né? Com exceção da costa leste do Nordeste, que a gente vai ter chuvas ali no litoral da Bahia, litoral de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, até o litoral da Paraíba, indo um pouco para a parte leste, adentrando um pouco para o continente, aí, algo de uns 80 quilômetros para o continente. Volta a você aí, Marcelo. Certo, Francisco, já eu volto com você também, porque olha só, após as geadas registradas em grande parte do Brasil, aí nas últimas semanas, pesquisadores do CPEA e da Exalc-USP avaliam os possíveis impactos causados pelas baixas temperaturas. De um modo geral, as geadas afetam a alimentação do rebanho. Sobre isso eu vou conversar agora com a Natália Grigol, pesquisadora de leite aí do CPEA. Natália, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado por ter aqui com a gente no De Olho no Clima. Sei que você já saiu do consultor Terra Viva, continuou aqui com a gente para fazer essa análise e a gente sabe que essa situação está preocupando bastante aí os produtores do Brasil, né? Exatamente. Boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Essa situação da geada, ela só termina de piorar um cenário que já era muito delicado, né? Durante o ano todo, o produtor de leite está aí sofrendo com custos elevadíssimos, culminados aí por conta da valorização dos grãos, também da desvalorização do real, que além, claro, de contribuir para o aumento das exportações dos grãos, também dificulta a importação de alguns insumos que também são básicos da atividade, adubos e corretivos, sais minerais.
e a gente já vinha, né, de uma situação de clima desafiador. A gente tem na pecuária leiteira bastante influência do clima sobre as cotações. Existe sazonalidade da produção e, portanto, das cotações. Então, existe um movimento que já é esperado pelo setor em relação ao sobe e desce dos preços, que é impactado, claro, pelo volume de chuvas. Então, nesse primeiro semestre, a gente já estava observando que era um clima desafiador, que tinha havido muita instabilidade. A gente já veio do ano passado, do último trimestre do ano passado, a seca lá naquele tempo, lá naquele período, já tinha prejudicado a qualidade de silagem, né, nos primeiros meses desse ano, e dessa forma a gente continuou, né, seguindo. Então a pecuária leiteira, ela sofre a questão do clima não só pela disponibilidade de pastagem, mas também por como o clima afeta também a disponibilidade de grãos. E até o mês de junho, a captação do mês de junho, a gente vinha observando o mercado ainda conseguindo acomodar altas no preço do produtor, altas essas por conta do aumento do custo de produção, né? E mesmo assim, mesmo com a alta no preço do leite, chegou aí a R$ 2,31 na média Brasil líquida do CPEA, recorde de preço na série histórica do CPEA. Quando a gente contrapõe esse preço em relação ao mesmo período do ano passado, a gente vê uma valorização de mais de 20%, e mesmo assim a conta do produtor não fecha, mesmo assim o poder de compra do produtor leiteiro muito apertado. E agora, então, durante esse mês aí que a gente vê o efeito da geada, a gente ainda não avalia, não sabe avaliar o quanto que isso deve impactar, né, na cotação ao produtor, mas a gente já sabe que o principal efeito que deve ser observado é uma nova alta nos custos de produção, porque por um lado afeta uma pastagem que já vinha aí bem limitada, com qualidade limitada por conta da seca, e agora também afeta mais ainda o mercado de grãos. Então é uma situação muito delicada, porque o produtor já vinha, né, de custos elevados, e agora com a geada deve sofrer ainda mais com esse aumento no custo de produção. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí para os próximos meses, né? Produtores sofrendo bastante, principalmente a gente sabe que produtor de leite sofre muito, né, Natália? Olha que a gente sempre mostra que as reportagens, para garantir bons preços não é fácil. E agora, nesse período, nem se fala que os insumos estão bem altos. Agradecer muito a sua participação aqui, a sua análise, por contribuir aqui com a gente também no De Olho no Clima. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Um abraço. Boa noite. E olha, depois de semanas com recordes de frios, o sul do país começa aí com temperaturas um pouco mais altas, mas ainda bem geladas, viu? Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Cissa Kramer, direto de Porto Alegre. Dá para dizer que agosto já começou com veranico, viu? 15 graus agora em Porto Alegre, uma linda tarde de sol, mas um amanhecer com muito nevoeiro, aquela umidade no ar, o que deixa a sensação de frio ainda mais baixa. Na Serra, 2 graus. Olha, temperatura baixa, mas para quem já começou com -6, -7, 2 graus lá, pessoal da Serra, né, a população serrana, já como eles dizem por lá, já estão quase entrando no açude com 2 graus, viu? Mas brincadeiras à parte, essa baixa temperatura, né, e principalmente a geada do final de semana, preocupa principalmente os produtores de hortigranjeiros, né? A gente tem aqui produtor de alface, de rúcula, de espinafre, todas as folhosas, né, aqui no entorno de Porto Alegre, que tem um cinturão verde aqui também na região metropolitana, eles estão preocupados porque justamente a parte que está para fora da terra é que é comercializada e já tem uma quebra também na produção por aqui no Rio Grande do Sul. A produção de trigo, né, e dos grãos ainda está preservada, mas a canola também preocupa em função aí dessa geada toda. Temos aí 40 mil hectares, né, é uma área pequena ainda considerada no estado, mas mesmo assim preocupa aí a produção de canola, que aqui é usada muito para o biodiesel. Muito obrigado, Cissa. Francisco de Assis, o que a gente pode esperar para os nossos produtores, principalmente da pecuária, lá para o nosso Mato Grosso do Sul, ali Campo Grande, Dourados, a gente sabe que tem bastante pastagem por lá também, os custos subindo. O que a gente tem de expectativa aí para os nossos produtores aí para essa semana?
Marcelo, para essa semana lá não vai ter nada de bom, né? Mas também, não vamos dizer assim, não tem coisa ruim também a acontecer. Mas a gente vai ter a semana de estiagem lá, né? As temperaturas começam a se elevarem, e aí não tem previsão de frio, as temperaturas ficando bem amenas, né? Mas as temperaturas voltam aos patamares normais já durante a semana, porém, muito seco. Atmosfera muito seca, baixa umidade do ar, a gente vai ter durante a semana lá, Marcelo. Umidade do ar na faixa de 15% a 20% no máximo, às tardes muito seca, a gente vai ter lá no Mato Grosso do Sul. Uma informação, Marcelo, é que um produtor rural lá do Paraguai, com essa geada que deu forte agora na semana passada lá, ele acabou de perder o resto do trigo dele todo lá, estava me falando, sabe? Lamentável uma situação dessa, né? Volta a você aí. É muito lamentável, né, Francisco? Porque a gente sabe o trabalho que esses produtores têm aí durante o ano, né? Investimento, é tecnologia, mas tem um fator clima aí que não tem como, né? Tem que fazer aquela gestão que você sempre deixou bem claro aqui, prestar atenção no plantio certo, no momento certo, para não ter tanto prejuízo assim. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no De Olho no Clima e eu te espero aqui amanhã, hein? Obrigado a você, Marcelo. Obrigado também a todos os ouvintes de Olho no Clima. Desejo aí uma ótima terça-feira a todos, hein? E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua atenção. Continue aqui na programação do Agro Mais. Você fica agora com o Jornal da Band, a grife da notícia brasileira, mas eu volto daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, no Agro Noite, para atualizar você de tudo que acontece no Brasil, no mundo e no nosso agronegócio brasileiro. Até daqui a pouco. Tchau.